Antes de entrar na aula, como sempre, eu indico os livros que foram utilizados como base para a confecção dessa aula, bem como o artigo do site que a gente usou para retirar todo esse nosso conteúdo. E os dois livros que nós usamos foi Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e o Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, Paulo Boulos e Ivan de Camargo, além de eu sempre citar aqui o livro do professor Elon Lages Lima, chamado Coordenadas no Plano. Os links desses dois livros e também do outro que eu citei, do professor Elon, estão linkados na descrição, bem como os artigos do site também que a gente usou para fazer essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos para a nossa videoaula, vamos aprender um pouquinho mais. Okay? Vamos detalhar isso um pouco mais. Duas retas no plano serão paralelas se e somente se tiverem a mesma inclinação e cortarem o eixo vertical em pontos diferentes. Se cortarem o eixo vertical no mesmo ponto, elas serão fatalmente coincidentes, ou seja, são a mesma reta. E aqui nessa imagem você tem aqui uma condição de paralelismo entre as duas retas. Os vetores normais serem paralelos. Em suma, o que ela está dizendo? Se você cortar o eixo y em pontos diferentes, as duas retas são paralelas, né? E elas tiverem os vetores normais paralelos ou ainda a mesma inclinação com relação ao eixo x, tá? Elas são paralelas e serão a mesma reta se elas cortarem o eixo y no mesmo lugar. Em suma, duas retas paralelas vão ser a mesma reta se elas tiverem um ponto em comum. Duas retas paralelas não podem ter um ponto em comum na geometria planar clássica. Tá? Condição de paralelismo usando a equação geral. Então agora nós vamos dar aqui algumas condições de paralelismo de acordo com os tipos das equações. Né? Usando a equação geral, o que a gente pode fazer? Falar, bom, na equação geral eu tenho duas retas R1 e R2, estão representadas aí ao lado, né? Onde A1, B1 é o vetor normal da reta R1 e A2, B2 é o vetor normal da reta R2. Então elas vão ser paralelas se esses dois vetores são paralelos. Né? Uma outra forma de você investigar isso é se elas tiverem o mesmo coeficiente angular. Então aí, partindo da equação reduzida de cada uma delas, se o M1 e o M2 forem iguais, então elas são paralelas. Se o N1 e o N2 forem iguais, aí elas vão ser inclusive a mesma reta. Tá bom? Lembrando que esse M1 e esse M2 é a tangente do ângulo formado entre as retas e o eixo x. Então está bem representado aqui, ó, o ângulozinho entre elas. Esse M1 e esse M2 é a tangente. Então logo você pode falar que o ângulo entre cada uma dessas retas e o eixo x você encontra fazendo o arco cuja tangente é m. Tá? Um exemplozinho aí, para determinar a posição relativa entre essas duas retas. Y igual a 3x mais 1 e S igual a 9x menos 3y menos 8 igual a 0. Perceba que a reta R está dada em sua equação reduzida. Tá? E a reta S está dada em sua equação geral. A melhor forma de você comparar as duas é colocar as duas na mesma forma. Eu acho mais simples colocar essa daqui, equação da reta S, na equação reduzida. Então você vai ficar com menos 3y igual a 8 menos 9x. Então y é igual a 3x menos 8 sobre 3. Ok? Então, essa daqui é a sua equação reduzida da reta S. Perceba que elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, logo, elas são paralelas. Como o coeficiente linear de uma é 1 e o da outra é menos 8 sobre 3, então eu posso garantir que elas são paralelas e distintas. Tá? Elas não são a uma reta em cima da outra. Perceba que a gente não precisou fazer nenhum desenho para encontrar essa posição relativa, que elas são paralelas e distintas, elas não são a mesma reta. Ok? Essa é a premissa da geometria analítica, trabalhar com objetos geométricos de forma analítica, né, sem precisar desenhar. Então, temos aí duas retas paralelas. Um segundo exemplo. Essas duas retas que estão aí, R e S, elas são coincidentes.
E aí eu já te falo de cara como que você tem duas retas dadas na equação geral, as duas estão na equação geral, né? Eu te falo como que você tem duas equações gerais e você sabe que elas são a mesma reta. Perceba que as equações são múltiplas. Se você multiplicar a equação da reta R por 2, você chega exatamente na equação da reta S. Tá? Inclusive, esse termo independente aqui. Ó. Multiplicou ele por 2, você chega no 14. Né? Então, o que tem? Essa é a mesma equação. Né? As duas equações sendo múltiplas, então essas retas são coincidentes. Uma outra forma de você estudar o paralelismo entre retas no plano é usando as equações vetorial e paramétricas, e aí você vai usar o vetor normal. Né? Você tem aqui as duas equações R1 e R2, conforme ilustrado aqui à esquerda, você tem que os vetores diretores dessas retas são α1, β1, α2, β2, isso tanto na sua equação paramétrica quanto na sua equação geral. Tá? Elas vão ser paralelas quando V1 e V2 forem paralelos, né? Quando os seus vetores normais forem paralelos, ou seja, quando existir um número real diferente de zero, tal que o primeiro vetor é igual ao segundo vetor. E isso você pode determinar usando a condição de paralelismo entre vetores que a gente deu lá na aula sobre vetor no plano. Tá bom? α1 dividido por α2 igual a β1 dividido por β2. Bom, então era isso. Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal, acessando as nossas outras videoaulas aqui, compartilhando-as, curtindo-as. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, né? A chave Pix está aí. Com esse dinheiro, a gente mantém o site no ar e mantém o canal sempre ativo e com bastante videoaulas. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros sugeridos no início da aula, tá bom? E algumas outras informações como contato, enfim, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês, abraços e até a próxima aula.